Então vamos falar sobre o primeiro modelo de explicação, que são os gráficos de dependência parcial. Então o gráfico de dependência parcial, também chamado de Partial Dependence Plot ou PDP, né, ele vai mostrar o efeito parcial, também chamado de marginal, e eu vou explicar o porquê, que um ou dois atributos têm uma predição, né? Então basicamente ele vai gerar um gráfico que vai falar, olha, se eu alterar esse atributo nesse ponto em tanto, o que vai acontecer com a minha predição? E esse gráfico ele permite ver um comportamento individualizado do atributo, né? Dado que nada mais vai ser alterado no conjunto de atributos. Então, digamos que eu esteja focado no atributo temperatura e eu tenho os outros atributos são umidade, dia útil e estação do ano, né, etc. Então, dado que nenhum atributo altere, exceto temperatura, qual que é o efeito na predição? Então, para a regressão, a gente tem que a função de dependência parcial, que é a função que a gente vai usar para gerar o gráfico, ela é dada por isso daqui, né? Então, vou detalhar um pouquinho o que cada um desses componentes representam, né? Então, esse F chapéu de S, de Szão, ele fala: essa vai ser a função de dependência parcial do conjunto de atributos S, né? Então, S, deixa eu riscar aqui, peraí. Então, S vai ser um conjunto contendo os atributos que eu tenho interesse em verificar o comportamento, né? Geralmente a gente faz esse conjunto com um ou dois atributos, né? Por quê? Porque isso vai ser usado para gerar um gráfico. Se eu tenho um atributo, vai ser um gráfico 2D, porque eu vou plotar o valor desse atributo em relação à predição. Se eu tenho dois atributos, eu vou fazer um gráfico 3D ou, como eu vou mostrar, um heatmap. Se eu tenho se eu tenho três atributos, eu já não consigo fazer mais nada, né? Então, digamos que eu estou interessado na temperatura. Então, S vai ser o conjunto contendo o atributo de interesse que é a temperatura. Então, essa vai ser a função de dependência parcial da temperatura. XS, né? XS vai ser o atributo de entrada para essa função, que vai ser um valor qualquer de temperatura. E isso vai ser igual ao valor esperado da predição. Então, esse F chapéu aqui é diferente desse aqui. Esse não tem um Szão aqui embaixo. Então, esse aqui é o nosso modelo caixa preta, o nosso modelo de predição. Então, é o valor esperado da predição do valor XS de entrada marginalizado pelos valores das variáveis em C. Então, digamos que C são todos os atributos que não estão em S, né? Então, se S é temperatura, C pode ser humidity, né? Umidade, pode ser dia útil, vamos colocar DU, pode ser estação do ano, né? Então vou colocar S de season, etc. Então ele fala o seguinte, olha, marginalizando essas variáveis, esses atributos, eu vou criar uma função para isso daqui, uma função de temperatura, né? Ou seja, essa funçãozinha aqui, ela vai receber um valor de temperatura, vai ser, sei lá, qual que é o valor de F chapéu S para 12 graus Celsius. Então eu vou verificar a predição quando eu estou interessado em 12 graus Celsius, quando eu marginalizo isso daqui. O que significa marginalizar um conjunto de variáveis, né? O que representa uma marginalização? O que significa, né? Uma marginalização é quando você isola um grupo, marginaliza um grupo, você isola um grupo, você separa um grupo,
né? Você fala, olha, eu não tenho interesse nesse grupo, cai fora daqui. Não atrapalha o meu modelo de predição, né? Não interfere na predição porque eu estou interessado só nesse grupo aqui. Esse grupo eu não quero saber. Eu vou marginalizar, eu vou discriminar, vou deixar isolado, separado desse outro grupo. Então é isso que representa o marginalizar. Então a intuição aqui, o intuito, o objetivo desse valor esperado é qual é o valor esperado da predição para o ponto 12 graus Celsius, tá? Isolando o efeito de XC. E isso aqui, esse valor esperado, ele é calculado por essa integral. Veja, a integral da predição do modelo, dado que meu XS tem o valor desejado, no caso aqui eu estou falando que é 12 graus Celsius, e Xzão, Czão, são as variáveis marginalizadas, né? Multiplicada pela probabilidade, pela distribuição dos valores de Xzão C. Né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, né? O que é uma integral? Uma integral, ele nada mais é do que uma somatória, né? É uma somatória desse valor aqui, multiplicado por pequeninos segmentos desse valor aqui. Então, se eu pudesse fazer uma somatória de valores contínuos para todos os pequenos segmentos de dp, né, dp ou delta p, né, então uma pequena variação da distribuição de probabilidade de XC, então seria uma soma ponderada por isso, né? O que isso está significando aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, digamos que eu tenha como enumerar todos os valores possíveis para XC. Para facilitar, vamos dizer que XC é apenas umidade, então é só um atributo, tá? Assim como esse é um atributo aqui apenas no conjunto S. Então, imagina que eu possa enumerar todos os possíveis valores de umidade. Para cada valor de umidade, eu simplesmente faria a predição para XS igual a 12 graus e esse valor de umidade multiplicado pela probabilidade de eu observar aquela umidade. Né? Então, vamos pensar talvez em variáveis discretas que é um pouquinho mais fácil de entender porque a gente se livra dessa integral aqui. Né? Imagina que eu esteja fazendo o seguinte, eu estou verificando a predição de um XS igual a 12 graus e que a minha variável é uma variável binária. Né? Então vamos ver, variável binária dia da semana, dia útil, se é dia útil ou não. Pronto. O que seria então o resultado dessa integral aqui? Essa integral seria simplesmente isso aqui, olha. A probabilidade de ser dia útil igual a 1, vezes isso aqui, 12, 1, mais a probabilidade dia útil, ou melhor, 1 menos a probabilidade, né? Vou fazer um remendo aqui. Né? Então seria isso daqui, seria essa soma. Então eu estou somando aqui, olha, a probabilidade de ser dia útil com o resultado da predição, com a probabilidade de não ser dia útil vezes a predição correspondente. Né? Então é uma média ponderada que eu estou fazendo aqui. Né? E eu sei que isso aqui, essas probabilidades, elas têm que somar 1. Né? E isso vai ajudar a gente a estimar esse valor. Só que qual que é o caso aqui? O caso aqui é que XC não necessariamente é uma variável enumerável. Né? Então, eu não tenho assim, um número finito de valores que eu possa fazer essa conta aqui. Isso é um dos problemas. Né? Então, eu não posso simplesmente traduzir isso para isso, porque, por exemplo, a umidade, eu tenho 0%, 0.00000 infinitos,
1%, 0,0000002%, até chegar em 100%. Então eu tenho incontáveis valores para essas variáveis do conjunto C, né? Então nesse caso eu vou ter que usar a integral para calcular a nossa funçãozinha f chapéu s, da dependência parcial da nossa variável s. Então a gente tem esse ponto aqui. Outro ponto é que eu também não necessariamente conheço isso daqui, né? Eu não sei qual que é a probabilidade. Se fosse, por exemplo, sei lá, variável se deu cara ou coroa. Eu sei a probabilidade de cara ou coroa numa moeda justa é 50%, né? Então aqui seria meio, aqui seria meio. Mas no geral eu não sei isso daqui, né? Então eu preciso estimar de algum lugar isso daqui. Então legal. Então no final das contas isso aqui é simplesmente a média ponderada, né? Uma somatória ponderada das predições para aquele valor de xs, dos possíveis valores de xc ponderado pela probabilidade de ocorrer aquele valor xc. Né? Então é isso que eu tenho nessa equação. Né? Ou seja, no fundo que eu estou falando, olha, na média eu vou observar esse valor de predição quando xs é igual a 12 graus. Então o valor esperado para quando eu tenho 12 graus é esse aqui. Vou ter uma variação por causa da distribuição de probabilidade, mas o valor central vai ser esse. Né? Então é uma estimativa do valor que eu espero encontrar. Então vamos lá. Com isso, né? Então, assim, em resumo, né, eu estou marginalizando a saída do modelo sobre a distribuição dos atributos em C, ou aqueles que eu não quero que tenha efeito. Então, calculando essa integral, eu isolo o efeito dessas variáveis, criando uma função que depende apenas do conjunto S. Para estimar, eu posso aplicar o método de Monte Carlo, né, para aproximar essa integral, que basicamente é isso daqui. Ó. A nossa função f chapéu de S, ela vai ser a média. Antes de explicar essa equação, veja só, a gente tem aquele problema da distribuição de xc, né? Eu não tenho nenhuma informação sobre essa distribuição. Como que eu posso estimar essa distribuição? De onde que eu posso tirar essa distribuição? Da minha base de treino, porque se minha base de treino foi coletada corretamente, ela é um reflexo da distribuição dessas variáveis. Então, a distribuição que eu observo na base de treino, se eu tenho dados suficientes, ela vai ter que ser equivalente à distribuição que eu vou observar, da distribuição real dessas variáveis, né? Então aí eu posso fazer isso daqui. Eu faço uma média da predição, fixando o valor de xs para cada valor xc observado na minha base de dados, e com isso ele já vai estar ponderando pela distribuição. Por que vai ponderar pela distribuição? Veja, se um certo valor de xc tem uma probabilidade 2 vezes maior de aparecer do que um outro valor, então ele possivelmente vai aparecer 2 vezes nessa base de dados, e eu vou ter esse termo com esse valor 2 vezes aqui na somatória. Então ele já vai ponderar automaticamente para mim, né? Multiplicado pela integral de dp de xc. Só que a integral de dp de xc, né, o que é a somatória das distribuições de probabilidade, que tem que dar 1, né? Ela dá 1. Então isso aqui sai fora. Então eu consigo fazer uma aproximação dessa função usando simplesmente a média do meu valor fixado de xs com todos os valores de xc da minha base de treino. Legal, né? Então é um processo bem simples, e aí eu consigo gerar um gráfico, né, que eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos. Então, para a classificação, né, veja que a função, essa função daqui,
esse F chapéu, ele não vai retornar um valor de quantidade, vai retornar a probabilidade para um determinado valor do atributo, né? Então, assim, a gente tem que só tomar cuidado com essa interpretação, que a gente pode, inclusive, fazer aquele mesmo truquezinho que a gente fez na regressão logística para gerar uma interpretação, né? Se a gente tem múltiplas classes, é interessante a gente desenhar uma linha para cada classe, tá? E aí a gente vai ter o comportamento da variável para cada uma das classes e como que elas se interagem, né? Quando eu tenho atributos categóricos, né? Então é mais fácil ainda porque eu só preciso fixar todas as instâncias da base em cada um dos atributos, né? E aí eu construo o PDP como um gráfico de barra, porque eu não tenho informação para desenhar um gráfico de linha. Outra coisa que eu já comentei, que o conjunto S tem que ter poucos atributos, porque a gente só pode gerar um gráfico até o 3D. Depois disso já não tem como gerar, não tem como a gente visualizar. E esse é um tipo de explicação que é visual. Se a gente não tem a visualização, não consegue entender muito bem através dos valores, né? Daria também, mas não é lá muito agradável de ser feito, né? E aqui a gente tem então o seguinte: aquela base de dados dos aluguéis de bicicletas, isso aqui foi extraído daquele livro, né, que eu coloquei lá no comecinho do curso, né, que tem lá no github.io. Então o autor ele aplicou Random Forest nessa base de dados e gerou o PDP da temperatura, umidade e velocidade do vento, né? Então, como é que ele constrói o PDP? Ele aplica aquela fórmula para cada valor de XS. Então, lógico, ele não vai fazer para cada valor porque também é uma quantidade incontável, né? Então, ele faz uma discretização. Então, ele, sei lá, ele faz uma verificação de 0 a 30, da temperatura de 0 a 30 em passos de 0,1 em 0,1. E aí ele desenha esse gráfico de linha. Então, F chapéu para X temperatura igual a 0, F chapéu para X temperatura igual a 0,1, F chapéu para X igual a 0,2, até chegar em 30. E ele consegue desenhar isso daqui. Veja que interessante esse gráfico, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, quando a temperatura está aqui em 0 graus, o valor esperado para quantidade de bicicletas, então na média a quantidade de bicicletas alugadas está nessa região aqui que é 3.500 mais ou menos, né? Conforme, e o interessante é isso aqui, conforme eu aumento a temperatura, a quantidade de bicicletas alugadas vai aumentando até chegar nesse ponto aqui. Né? Então veja que isso é interessante em relação aos modelos lineares, porque quando a gente falava do modelo linear, o que a gente falava? Se eu aumento a temperatura em uma unidade, eu vou aumentar em X unidades a predição. Aqui não, ele captura um efeito não linear, né? Então aqui ele aumenta em certa quantidade, conforme eu aumento cada unidade de temperatura, mas nesse ponto ela se mantém mais ou menos estável, né? Ou seja, enquanto a temperatura está baixa, conforme vai esquentando, vai tendo uma adesão maior no aluguel de bicicletas, até chegar nesse ponto aqui, né, que é mais ou menos 15, né, 15 graus Celsius, em que tem uma estabilidade. Então, todo mundo que quer alugar bicicleta, nessa temperatura aqui vai alugar. E aí fica estável até chegar nesse ponto, mais ou menos em 25 graus, que começa a cair. Quando fica muito quente, aí também cai um pouco a adesão. Umidade, mesma coisa, né? Então a gente tem, mesma coisa não, um comportamento totalmente diferente. Né? A gente tem o seguinte, olha, umidades mais baixa, ele mantém uma estabilidade, né? Então até, deixa eu ver aqui, ó, até o patamar de uns 70 por aí, ele mantém um comportamento estável, ou seja, aumentar a umidade não afeta na nossa predição. Quando ele passa de 70 graus Celsius, não, de 70%, desculpa, ele começa a ter uma queda, né? Veja que aqui tem que tomar cuidado porque geralmente a umidade está associada a outros atributos também,
dependendo da estação do ano, dependendo da temperatura, né? Então o efeito, na verdade, observado deveria ter uma interação, que aqui não está sendo observado, mas aqui a gente para pensar, peraí, por que com uma umidade muito alta ele começa a ter uma queda no número de bicicletas? Porque ele amplifica a temperatura. Se é uma umidade alta no frio, fica mais frio, uma sensação térmica de mais frio. Se é no calor, fica uma sensação térmica de mais calor, né? Então fica mais intolerável para a gente andar de bicicleta. Então tem uma relação direta com a temperatura que não está sendo observada aqui, mas a gente pode, com conhecimento do assunto, chegar nessa conclusão, demandando mais estudos, obviamente, né? Velocidade do vento também, conforme vai aumentando, tem uma queda no número, né? Também é previsível, né? Porque quanto mais vento, maior a resistência para você pedalar, até que chega num momento que fica estável. Mas outra coisa para a gente notar aqui são essas barrinhas aqui embaixo. Essas barrinhas representam a distribuição da observação desses valores. Então, quanto mais denso, uma maior frequência de observação daqueles valores. Quanto menos denso, menos observado. Então, quando a gente vê essa parte constante aqui, ao observar aqui nessa região, a gente vê que tem pouquíssimos valores de velocidade do vento acima de 30 que foram observados. Então, eu não posso realmente concluir nada disso aqui, porque eu não tenho dados suficientes para isso. Então, eu tenho que olhar para essas barras para ver onde que minhas conclusões são válidas, né? Aqui na temperatura são válidas em uma região muito grande. Aqui, umidade e velocidade do vento não, né? Nem em toda a região. Aqui a gente tem o PVP aplicado nesse mesmo modelo para as estações do ano que são dados categóricos, né? Então aqui, como eu tenho valores categóricos, eu não tenho por que traçar uma linha. Eu posso traçar um gráfico de barra para falar, olha, quando é inverno eu tenho esse baseline aqui de predição de número de bicicleta. Primavera e verão e outono tem um aumento em relação ao inverno, um aumento bem pequeno, mas tem. E esses três não tem uma diferença significativa, né, entre eles. Então, o fato de você mudar da primavera para o verão não tem tanto impacto, né, quanto você mudar do outono para o inverno, por exemplo. Que também não tem tanto impacto, mas tem impacto mais observável aqui, né? Aqui é o mesmo modelo, só que aplicado na base de dados de câncer cervical. Então, mesma coisa, a gente vê aqui, olha só. Isso é interessante porque é um caso de predição de classificação, né? Então, o eixo Y aqui é a probabilidade prevista de você desenvolver um câncer. Então, aqui a gente observa o fator da idade. O fator da idade, ele fala o seguinte, olha, enquanto você tem entre, aqui deve ser 15 anos até 40 anos, tem uma probabilidade bem baixa, né? E de repente, partindo dessa idade, você tem uma elevação. Você fala, olha, peraí, aqui se pode aumentar consideravelmente, né? Quer dizer, continua abaixo porque está em 0,1, mas é um aumento significativo em relação ao que você tinha antes. Então, a partir dessa idade você tem um aumento. Só que esse aumento você também tem que tomar cuidado porque não tem muitos dados nessa faixa etária para poder concluir que existe realmente esse aumento, né? Então é um cuidado que você tem que tomar quando for explicar um certo modelo. E aqui tem quantos anos você tomou contraceptivos, né? Então você tem também essa observação. Se você até 10 anos você tem uma certa probabilidade baixa, e de repente acima disso você aumenta também mais de 3 vezes, né, a probabilidade de desenvolver um câncer. Porém, novamente, que tem poucos dados, né, nessa faixa daqui. Então veja que
é uma explicação intuitiva que você consegue ver visualmente, consegue entender o comportamento do sistema, só que tem também esses poréns que é um porém, só que veja que é uma informação extra que ele está te passando, né? Você tem que observar essa distribuição dos dados na região que você está explicando para ver o quanto que essa explicação faz sentido, né? E agora, finalmente, um gráfico de dependência parcial com um heatmap para explicar a interação entre duas variáveis, né? Então aqui eu construí o gráfico com eu não, né, o autor do livro, de onde eu tirei. Ele construiu o gráfico de heatmap com a idade e o número de gravidez, né? E aqui está o valor, né? O heatmap, a corzinha aqui do gráfico mostra o valor da probabilidade. Então, o que a gente pode ver aqui? Olha, as regiões mais para o tom de azul, um azul escuro, são regiões de baixa probabilidade, baixíssima probabilidade, né? Então, a gente vê aqui, olha só, nessa faixa de 25 a 45 anos, né? Mesmo com um número de gravidez elevado, ele tem uma probabilidade baixa. Essa faixa abaixo dos 20 anos, somente tem probabilidade baixa somente com poucas gravidez. E essa faixa toda a gente aumenta, né, consideravelmente a nossa probabilidade, tendo essa região aqui de interesse, porque a região de amarelo clarinho, que é a maior probabilidade observada nesse gráfico, que é 0,125, é 12,5%, né? E nessa região aqui a gente sabe, olha, quem tem entre 40 e 60 anos e teve um número baixo de gravidez, né, até 4 eu acho, então ele tem uma probabilidade maior de desenvolver o câncer, né? Com a observação de novo que a partir dessa idade você tem poucos dados e a partir desse número de gravidez também tem poucos dados, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Usando essa função de dependência parcial, também consigo gerar um cálculo da importância do atributo. Então a gente pode calcular a importância de um atributo calculando o desvio padrão do efeito parcial, né, levando em conta cada valor observado do atributo. Então o que eu faço aqui? Para cada valor observado na base de dados, eu faço o nosso F chapéu de S desse valor menos, né, a média das predições, a média do efeito parcial de todos os valores de XS. Então, pegando a minha base de treinos, eu calculo a média de F chapéu de S para todos os XS e depois eu faço o desvio padrão aqui, né? E esse desvio padrão, então, ele vai falar qual que é a importância daquele atributo. Então, a ideia é o seguinte, olha, um efeito parcial que tem uma variância alta, ela apresenta um impacto maior no modelo. Por quê? Vamos voltar aqui. Então, veja só. Esse aqui, né, é um efeito parcial que tem uma variância mais alta do que esse aqui, por exemplo, e do que esse aqui, que é um gráfico quase estável. Então, esse atributo, você alterar um valor desse atributo, você tem um potencial de impacto maior no valor de predição do que alterar um valor desse atributo aqui, né? Então, a importância aqui é em relação ao impacto que isso tem na nossa predição. Bom, muito bem. Então, concluindo esse primeiro explicador, a gente vai ver as vantagens. As vantagens dele é que é fácil de implementar e de entender. A implementação é facílima, né? Uma vez que você entende como fazer aquele cálculo. Se o atributo avaliado ele não tem correlação com nenhum outro atributo, a influência apresentada no PDP desse atributo ela é exata. O que isso quer dizer? Se esse atributo é independente de qualquer outro atributo, então o PDP vai te dar o efeito exato dessa variável na predição. Tá? Agora, se esse atributo tem alguma interação com outro atributo, alguma correlação, então a gente deveria examinar os dois atributos em conjunto para poder tirar uma conclusão mais
certeira, né? Finalmente também ela apresenta uma interpretação da causalidade dado o modelo. Então o que aquele gráfico fala ali é que um certo valor de atributo causa uma predição, causa um efeito na predição, mas veja, causa um efeito na predição e não no modelo, no fenômeno real. Então isso não é para ser levado como uma forma de gerar, de inferir causalidade, tá? Mas ele faz a causalidade do modelo. A gente vai ver mais para frente que está tendo estudo para fazer uma relação entre o PDP e como inferir causalidade do fenômeno real. Desvantagens. Ele é limitado para verificar a interação, porque eu só posso ver a interação entre dois atributos. Se 3 atributos interagem, eu já não tenho como gerar um gráfico, né? Se a distribuição dos atributos observados na base de treino, né, não refletir a distribuição correta, a gente pode gerar em conclusões incorretas. Ele assume a independência entre os atributos, o que também pode levar ao efeito incorreto. Então, se um atributo depende do outro, as conclusões também falham, como foi o caso da umidade, por exemplo, que eu expliquei uma intuição de que ela poderia estar sendo afetada por outro atributo em conjunto, né? E efeitos heterogêneos podem ser mascarados. Então, por exemplo, se para certo atributo metade dos valores tem uma relação positiva e metade negativa, isso vai gerar uma linha horizontal, né? Então, por exemplo, aqui. Então, digamos que nessa parte aqui, olha, nessa região aqui, né? Quando a gente está calculando a média, a gente tem que metade das observações tem um efeito positivo, um efeito para cá, e metade tem um efeito para cá. Na média, ele vai ficar neutro, né? Quando, na verdade, tem alguma coisa ocorrendo que de vez em quando ele tem um efeito positivo, de vez em quando tem um efeito negativo. Então aqui ele vai neutralizar o efeito real da nossa variável. A gente não tem como verificar isso daqui, né? Então tem esse porém que talvez o próximo explicador resolva um pouco desse problema. Então é isso para esse explicador. Agora o próximo a gente vai ver uma extensão desse que resolve alguns dos problemas.